Todo mundo sabe que ser conselheiro é uma grande responsabilidade dentro do clube. A gente muitas vezes ouve que conselheiro é o cargo mais importante. Isso não é balela, isso é total verdade, porque você está ligado direto com o desbravador. Então é importante você saber que para você ser um conselheiro, você precisa ter no mínimo 18 anos. Poxa, mas eu entro na diretoria já com 16 anos. Como assim 18 anos? Você entra na diretoria com 16 anos, já como apoio, quando você entra na diretoria, quando você tem 18, 16 anos, você está entrando como um aprendiz. Então você vai se tornar instrutor, você vai se tornar conselheiro associado, você vai ajudar em algumas atividades. É como se fosse uma espécie de estágio. Você vai aprendendo a se tornar um membro da diretoria, para que aí sim, quando você tiver 18 anos, você assume a unidade. Você deve ser batizado na Igreja Adventista. A gente falou um pouco antes que o Clube de Desbravadores é uma instituição ligada totalmente a uma organização filiada à Igreja Adventista e que a função do conselheiro é ser um pastor dentro da unidade. Você não pode ser um pastor se você ainda não foi batizado na Igreja Adventista. Então, é uma função extremamente importante, você só pode assumir se você for um membro batizado da Igreja Adventista. Ter um bom relacionamento com os pais de seus desbravadores, isso é essencial. A gente falou um pouco antes sobre parte financeira, que você vai ter que conversar com os pais. A gente falou sobre educação dos desbravadores, que você vai ter que falar com os pais. A gente falou um pouco a respeito de disciplina, que você vai ter que falar com os pais. Como você vai falar de temas tão delicados com os pais se você não tiver um bom relacionamento com eles? Então é de extrema importância. Todo conselheiro precisa ter uma relação muito boa com os pais. Então é por isso que você precisa de visitas periódicas, por isso que você precisa ter contato com os pais. Todo mundo sabe que ser conselheiro é uma grande responsabilidade dentro do clube. A gente muitas vezes ouve que conselheiro é o cargo mais importante. Isso não é balela, isso é total verdade, porque você está ligado direto com o desbravador. Então é importante você saber que para você ser um conselheiro, você precisa ter no mínimo 18 anos. Poxa, mas eu entro na diretoria já com 16 anos. Como assim 18 anos? Você entra na diretoria com 16 anos, já como apoio, quando você entra na diretoria, quando você tem 18, 16 anos, você está entrando como um aprendiz. Então você vai se tornar instrutor, você vai se tornar conselheiro associado, você vai ajudar em algumas atividades. É como se fosse uma espécie de estágio. Você vai aprendendo a se tornar um membro da diretoria, para que aí sim, quando você tiver 18 anos, você assume a unidade. Você deve ser batizado na Igreja Adventista. A gente falou um pouco antes que o Clube de Desbravadores é uma instituição ligada totalmente a uma organização filiada à Igreja Adventista e que a função do conselheiro é ser um pastor dentro da unidade. Você não pode ser um pastor se você ainda não foi batizado na Igreja Adventista. Então, é uma função extremamente importante, você só pode assumir se você for um membro batizado da Igreja Adventista. Ter um bom relacionamento com os pais de seus desbravadores, isso é essencial. A gente falou um pouco antes sobre parte financeira, que você vai ter que conversar com os pais. A gente falou sobre educação dos desbravadores, que você vai ter que falar com os pais. A gente falou um pouco a respeito de disciplina, que você vai ter que falar com os pais. Como você vai falar de temas tão delicados com os pais se você não tiver um bom relacionamento com eles? Então é de extrema importância. Todo conselheiro precisa ter uma relação muito boa com os pais. Então é por isso que você precisa de visitas periódicas, por isso que você precisa ter contato com os pais.